Escuta aqui. Dica de livros, filmes, documentários, enfim, o que você quiser nos acrescentar ainda mais relacionado ao tema das masculinidades. Um livro chamado O Espírito da Intimidade, que é de uma escritora africana. É da Sobonfu Somé. Uma mulher assim, de uma tribo africana, assim, de outra cosmovisão, nossos índios, né, lá na África. Mas ela vai contando a história dela, né, que como nos costumes deles, a relação entre o homem e a mulher, o masculino e o feminino, da soma dos encontros, né, sejam hétero ou não, mas assim, da paixão e do amor, é ao contrário do que o romance hollywoodiano, né, propõe, né, da gente gastar esse refil da paixão e depois ficar tentando achar um lugar mais profundo de entender que amar o outro, né, a partir do que o outro te dá, né? Uma série de ensinamentos que vão lidar muito bem com esse território da intimidade de um com o outro, ou seja, do masculino com o feminino, e da soma dessas energias. Pensar masculino e feminino como energia é um primeiro passo, né? Para que todos tenham direito a transitar por esses afetos e essas formas de expressão da maneira que quiser, né? Desde criança, né? Tipo, a reformulação, né, dos ensinamentos, assim, na base mesmo, né? Na nossa conversa eu lembrei daquela música do Gil, que ele fala que ele beija o rosto do pai dele, como eu beijo meu pai, sobre esse carinho, assim, sobre beijar o rosto de outro homem, né? E como eu beijo o rosto de meu pai. Pai e mãe. Pai e mãe? Gilberto Gil. Do Gil, hein, gente? Olha assim, ó. Gilberto Gil, para o nosso assunto, acabou de chegar aqui, esse nosso guia, né? Eu sei que você é fã dos Beatles, tem vários DVDs dos Beatles em casa, não sei se eles ainda estão aí com você nessa era digital, mas é o documentário John e Yoko, Só o Céu como Testemunha, que é um documentário de 2018 que está disponível na Netflix. É dirigido pelo Michael Epstein e ele traz entrevistas, imagens inéditas. O filme se concentra no romance entre o John Lennon e a Yoko Ono, além de abordar a história por trás da clássica Imagine, que é uma das músicas do século passado, considerada a música do século passado por algumas listas e revistas, e do álbum de mesmo nome, que foi lançado em 71, quando ele já estava fora dos Beatles. Eu vi esse documentário, acho que muita gente tem que ver, porque a história silenciou muitas mulheres, né? Aí você pode pesquisar, assim, o próprio Einstein, maravilhoso, né? Cheio de ajuda da mulher dele Ele era um gênio, maravilhoso, mas a mulher dele estava ali com ele. Aí vem John Lennon, porque daí ele encontra, né? Ele se potencializa com a Yoko, né? Ele ganha uma coisa, assim, absurda. Aí ele traz Imagine para o mundo, né? Que é um assunto dela, e que depois ele se retrata, dizendo, essa música devia ser parceria, porque eu tô, tipo, dizendo o que ela diz. E aí vem eu, aí emergencial a gente se conectar com a Terra. Todo mundo acha que essa frase é minha. Aí tá lá, Mana Bernardes na composição. Ela dizia isso aqui em casa, aí eu vi aquilo aí, deu um clique, e aí comecei a fazer a música. Aí fiz com o Paulo Neves e com o Wisnik. É uma parceria de nós três. Cadê que eu botei ela na parceria? Não botei, ao meu erro. No primeiro momento eu falei, nossa parceria, nós quatro. Zé, Paulo, nós quatro aqui, ó. Entendeu? Então, assim, o inimigo dorme dentro da gente, né? Então, por isso, orar e vigiar, né? Completamente. Eu ia dizer que a gente tem que honrar a nossa fonte, sempre. De onde ela vem. Se alguém elogiar o seu trabalho, porra, muito bonito isso que você fez, fala com quem você aprendeu. Nossa, vai subir uma ficha técnica gigantesca aqui de tantas pessoas que me formaram e formaram meu pensamento e ainda continuam me formando. E também nessa linha musical, mas aqui do Brasil, a dica é o documentário Uma Noite em 67, de 2010, dirigido pelo Ricardo Calil e Renato Terra. O filme é um resgate histórico incrível do terceiro Festival de Música Popular Brasileira em outubro de 1967. Entre os principais candidatos estavam ninguém menos que Chico Buarque de Holanda,
Caetano Veloso, já citado aqui Gilberto Gil, Mutantes, Roberto Carlos, o pai musical de Genesi, um dos pais musicais de Genesi, Edu Lobo, dentre outros. Por meio de imagens de arquivo e com as apresentações de músicas hoje clássicas, o filme registra o momento do tropicalismo, os rachas artísticos, políticos na época da ditadura e a consagração de nomes que hoje são ícones da nossa MPB. Estou dando essa dica porque eu tenho buscado muito na nossa história, e em momentos adversos da nossa história, o fôlego para poder não perder o olhar esperançoso sobre esse momento de ressignificação de tantas coisas. Assim, eu tenho acordado todos os dias escutando música brasileira. Hoje eu acordei, nos últimos dias, aliás, escutando Genesi, que eu já gostava de muitas canções, e ver esse período, como esses artistas lidavam com um lugar de extrema ditadura, extrema repressão, a força, né, que vem da arte, da música, da poesia, imbuindo todos eles. Assim. Você já viu esse documentário, Genesi? Maravilhoso. Eu acho que eu preciso ver de novo, assim, incansavelmente, vezes ao longo da vida, sabe? Porque é impressionante, né? Os caras estão ali naquele momento, né, do mundo todo pipocando, assim, nesse pós-guerra, tipo, precisando de uma... Aí, astrologicamente, mesma coisa, né? De repente a gente começa a falar 60 anos depois, né? Júpiter e Saturno no mesmo território, assim, pesando a pendurama para um lado só, questões militares, bestiais, tudo isso vindo de novo. O comunismo, a gente já nem ouvia tanto essa palavra, né, que propõe algo como base, assim, como uma ideia muito interessante, e precisa desse aprimoramento agora, que a gente vai ver se a gente consegue fazer. É muito bom a gente poder ver o que foi feito na humanidade nesse período em que a gente está passando nessa espiral parecida com o que eu já ouvi, e esse documentário está justamente nesse ponto aí, de um ponto parecido com o que o céu está agora, assim, né? E a minha dica é assistir com seus pais, ou tios, ou pessoas que tenham vivido nessa geração, porque numa das vezes que eu assisti com meus pais, e foi linda a conversa depois com eles, sobre a leitura que eles tinham dessa época, e hoje, olhando tantas décadas depois, a memória do impacto de tudo aquilo, como que reverberou e reverbera ainda hoje. Minha última dica é a série Little Fires Everywhere, que é uma série americana de 8 episódios, baseada num romance com o mesmo nome da Celeste Ng, estrelada pela Reese Witherspoon e a Kerry Washington, que estão incríveis. Elas também são as produtoras da série, que é situada no Ohio do final dos anos 90. E a trama, ela mostra o envolvimento de duas famílias de classes sociais bem diferentes para abordar racismo, conflitos de classe, enfim. É uma aula sobre branquitude e compreensão sobre quem ainda não entendeu o que é ter privilégios numa sociedade tão desigual. Melodrama da melhor qualidade, com super elenco, e a trilha sonora também incrível, com vários hits dos anos 90. Está disponível na Amazon Prime Video.